E uma jovem me procurou, falou comigo no corredor. Ela disse: pastor, eu sou nova cristã, muito recentemente me converti. Sou aluna da filosofia da USP. Venho frequentando algumas igrejas. E eu queria lhe fazer uma pergunta. A vida plena que Jesus falou foi um ideal que os apóstolos criaram? Ela existe de verdade? Ou é apenas uma frase de efeito? Falei: por que você me pergunta? Ela falou: porque eu me converti há pouco tempo, venho visitando várias igrejas e eu ainda não vi essa vida abundante, plena em ninguém. A grande maioria dos crentes que eu conheço, ou conheci, na vida particular, em casa, nos negócios, nas relações, vive uma vida sofrível. É uma vida que está muito longe de ser plena. Quando eu considero essa fala, essa intervenção com essa moça, um dos pontos cruciais da minha vida, porque dali para frente eu comecei a mudar completamente como pessoa e como pastor. Porque a pergunta é uma pergunta complicada, complexa. O que é vida plena? Vida plena não é uma vida perfeita, porque o conceito de perfeição não existe entre os humanos. O conceito de perfeição só existe para a divindade. Não existe um mundo perfeito. Então deixa eu falar assim, o que é vida plena? Vida plena não é um mundo idealizado. Porque não existe mulher solteira. O príncipe encantado, ele não existe, ele só existe nos filmes da Disney. Se você casar com um homem pele e osso, carne, músculo, você vai casar com um problema. Porque não existe o príncipe encantado que cavalga num cavalo branco e que transforma o sono da bela adormecida num casamento maravilhoso. Isso não existe. Isso é só delírio, isso é fantasia. Não existe fada madrinha que tem o pó do pirilim-pim-pim. Isso não existe, isso é só na nossa fantasia. Não existe botija de ouro enterrada no quintal de ninguém. E nem no pé do arco-íris. Esse mundo não existe. Nós temos que nos conscientizar disso. Não existe país perfeito. Não existem pessoas perfeitas. Não existe estilo de vida perfeito. Não existe a perfeição. Toda realidade é paradoxal. Todo relacionamento é tenso. Todo relacionamento tem tensão, porque são dois universos que precisam se conhecer. Toda verdade é ambígua. Para toda verdade existem pontos de vista diferentes.
Vida plena não é a gente conseguir controlar todas as pessoas que nos rodeiam. Porque pensem, 99,9% dos seus problemas tem a ver com gente. Foi gente que traiu, foi gente que mentiu, foi gente que decepcionou, foi gente que nos magoou, foi gente que nos feriu. É gente. O nosso problema na vida é gente. Aí nós pensamos, erradamente, que no dia que eu conseguir controlar todas as pessoas que estão ao meu redor, aí eu vou viver uma vida plena. Eu já disse isso aqui também. Tudo daria certo na minha vida se não existissem pessoas ao meu redor. Eu tenho que controlar meus filhos, meu problema são os meus filhos. Eu preciso colocar minha mulher no seu devido lugar. Eu preciso fazer com que o meu marido se comporte assim ou assado. Eu preciso me desfazer do meu marido. Não existe. Você não controla todo mundo. A gente não tem controle sobre as pessoas. E, aliás, se tivéssemos controle sobre as pessoas, o nosso mundo seria horrível, porque nos tornaria tiranos. Se eu controlasse todo mundo, eu era um tirano, eu era pior do que Hitler. Se eu controlo todo mundo, eu sou pior do que Nero, eu sou pior do que... Eu tenho controle de todo mundo. Ninguém quer controlar todo mundo, não deve querer controlar todo mundo. E nem achar que a vida vai ser plena se você controlar as pessoas. Então, se você vai casar, tá noivo, noiva, eu lamento dizer uma realidade para você. De uma maneira ou de outra, a família dela virá junto. Você quer casar? Saiba que ele tem um irmão que vai se chamar seu cunhado. Você pretende ter filho? Ter filha? Ter filhos em casa? Deixa eu lhe dizer. Essas crianças vão ser o motivo da sua maior alegria. Mas potencialmente serão também o motivo da sua maior tristeza. Eu não quero resolver os meus problemas num passe de mágica. Eu quero fé que me dê coragem, determinação, força, ânimo. Qual é a resposta de Deus para a vida? Amigo, está com você a bola agora, mas eu vou ser seu amigo. Se você cair, eu não vou te empurrar para baixo, eu vou levantar você pela mão. Se você fizer da sua vida uma caca, eu vou levantar você e vou dizer, eu ainda assim creio em você e nós vamos juntos. Esse é o Jesus que eu conheço na Bíblia e que vai conosco até o fim. Por isso, nunca considere, qual é a resposta de Deus? 2. Nunca considere suas derrotas um fracasso. As nossas derrotas, cara, teve gente que teve mais derrota do que eu na vida. Até porque eu sou corintiano, né? Então, tenho poucas derrotas. Pastor Mário tem mais do que eu. Não, brincadeiras à parte. Teve gente que sofreu muito mais do que eu. Porque amanhã, depois da manhã, vão completar 50 anos do golpe militar de 1964. E eu já falei várias vezes aqui na Bethesda, eu sou uma das vítimas desse golpe. Meu pai foi preso. A vida da nossa família virou de cabeça para baixo. Vocês não imaginam o que era ser filho de um preso político na ditadura brasileira. Meu pai perdeu tudo. Nós tivemos que morar na casa da minha avó, que morava numa casinha de vila, que tinha um quarto, cozinha, sala e banheiro.
E minha mãe tinha 5 filhos e estava grávida de gêmeos. E na casa do meu avô já moravam minha avó, meu avô, meu tio, minha tia e uma moça que morava com eles. E chegou minha mãe com mais esse. Eu passei a minha adolescência inteira dormindo numa rede, numa sala de visita. Dormia de rede na sala de visita. Sabe o que significa isso? Eu era o último a dormir todas as noites e era o primeiro a acordar todos os dias de manhã. Porque era na sala. E ficavam as redes trançadas uma por outra, porque era todo mundo. E a sorte do cearense é essa, que tem rede. Mas a minha sorte não pode ser comparada à de Zuzu Angel, a estilista de moda do Rio de Janeiro, que tinha um filho chamado Stuart Angel, que a ditadura sumiu com ele. E essa mãe ficou alucinada procurando pelo filho desaparecido, que já estava morto, mas sumiram com o corpo do menino. E um dia ela recebeu uma carta de um amigo de prisão do Stuart, dizendo assim: eu vi o dia que mataram o Stuart. Amarraram ele no para-choque de um jipe, no quartel do Rio de Janeiro, onde eu estava preso e eu estava vendo por uma fresta da cela, com a boca dele no cano de escape do jipe, e arrastaram o corpo do seu filho pelo pátio até ele morrer. E ele gritava: parem, parem, parem. O corpo todo esfolado. Colocaram dentro de um camburão e jogaram ele, ninguém sabe aonde. Ainda hoje, não se sabe onde foi o corpo de Stuart. E essa mãe recebeu essa carta. Vocês imaginam a dor dessa mulher? Ela sofreu tanto. E pior, ela deixou cartas com 4 ou 5 amigos dela dizendo: eu estou sendo perseguida. E se me acontecer alguma coisa, não acreditem que foi acidente, eu fui assassinada. Ela estava vindo da Barra da Tijuca na direção de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um carro trancou ela. E ela caiu de cima de um viaduto no carro que ela dirigia e ela morreu. Teve gente que sofreu muitas derrotas. Muito mais do que você e do que eu podemos imaginar. Mas preste atenção. As nossas derrotas, elas precisam ser trabalhadas para que a gente não se veja como um fracasso. Some todas as quedas, adicione tudo que você já sofreu na vida, que você fez de ruim e que outros fizeram de ruim para você, que você foi vítima e que você foi o algoz, você foi o que não prestou. Some isso tudo, incorpore ao sua existência e faça disso um degrau pedagógico de crescimento, de maturidade. Veja o valor agregado do bem e do mal na sua alma, para fazer não de você um fracassado, mas fazer de você uma pessoa melhor. Por isso é que a Bíblia diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você quer vida plena? Não fuja da sua angústia, não entorpeça a sua angústia. Eu brinco aqui na Bethesda, porque eu falo essas coisas muitas vezes e as pessoas não me ouvem. Porque tem gente que diz assim: ah, pastor, eu estou tão angustiado, eu queria arrancar essa angústia de dentro de mim. Eu digo: não faça isso. Angústia é bom. Quem não se angustia são as pessoas rasas, superficiais, bobão. Os bobões da vida não se angustiam. Eles são... Ele não se angustia nunca. Pessoas densas, pessoas com conteúdo, se angustiam. Porque o que é a angústia?
A angústia é a gente se deparar com a vida complexa, ambígua, paradoxal. Quando você se depara com a vida em toda a sua complexidade, você se angustia, porque você leu o livro de Eclesiastes da Bíblia. Não se culpe por ser angustiado, porque tem um livro na Bíblia sobre a angústia. O Eclesiastes. Porque o Eclesiastes disse, olha, eu vi que muitas vezes o justo não tem compensa pela sua justiça. Eu já vi várias vezes que o forte não é o que vence a batalha. Eu vejo o justo prosperando, eu vejo as injustiças na vida, e eu não vou me angustiar. Então a angústia é um ganho. E mais, em Marcos capítulo 13, versículo 34, Jesus diz assim, Jesus, o Senhor da vida de vocês, olha o que ele disse: a minha alma está profundamente triste. Sabe quem disse isso? Jesus. Numa tristeza mortal. Veja na sua Bíblia se não está lá. Marcos 13, 34. Tem uma outra versão que diz assim: a minha alma está angustiada, numa angústia até a morte. A vida não acontece se a gente não fizer acontecer. Seja você, seja o Papa, seja a Rainha da Inglaterra, seja Jesus, seja Pedro, seja Paulo, seja quem for, a vida não acontece se você não fizer ela acontecer. O milagre vai vir de dentro para fora, porque é em você que o Senhor fez morada. Não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. O milagre é você. Ele vai sair de dentro de você como água viva. E a mensagem do Evangelho não é gerar uma igreja de pessoas infantilizadas esperando intervenções sobrenaturais. A mensagem do Evangelho é gerar homens e mulheres maduros que estão dispostos a transformar a realidade cruel e dura da vida no milagre. O milagre está nas suas mãos. O milagre é você. E se você não fizer, não vai acontecer. Se você não fizer com a sua família, se você não fizer com seus filhos, se você não fizer com a sua casa, se você não fizer com a sua alma, não vai acontecer.